Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, nas palavras do Vinícius, hoje eu sou privilegiado. Porque durante os dias de muito calor, né? De espanhol, hoje teve sorte, né? Um dia tranquilo, com chuva, fresquinha, né? Mas eu falei para ele que não tem problema quanto a paletó e gravata, eu nunca tive problema quanto a isso, né? Mesmo ter calor, eu nunca tive problema quanto a isso. Mas durante os últimos domingos, né, os últimos cultos que nós tivemos aqui, eu fiquei refletindo sobre alguns pregadores, né, no caso, a Yasmin, Roberto, Dida também, né? Pregando no domingo passado. O Zé Luiz pregou no sábado. E hoje nós estamos aí dando continuidade. A semana passada eu fiz na minha classe de escola sabatina, eu fiz uma pergunta lá para quem tinha lido o livro de Efésios novamente, porque o trimestre do livro de Efésios, nós lemos, no primeiro dia nós já lemos o livro inteiro, e na última semana também pediu para que a gente lesse o livro inteiro. E a Rosa, ela foi uma das que leu, e a Neuza leu também o livro inteiro de Efésios. Era para ter te entregue ontem, mas você não veio, vai estar guardado, tá? O seu presente está guardado. Está guardado. É que nós achamos que você estava viajando. Então viajando, então não vou estar hoje também na igreja, né? Mas enfim, durante a pregação do Zé Luiz no sábado me preocupou um pouco, porque praticamente eu estava vendo o mesmo tema que o Zé pregou no sábado aqui. Aí, quando ele falou de Mateus capítulo 5, eu falei, e agora, né? Mas como a Bíblia, eu enxergo a Bíblia um livro que não se finda os comentários que estão sobre ela, então eu penso que em cada verso da Bíblia você pode tirar uma infinidade de sermão e você nunca vai se esgotar o que tem para oferecer a Bíblia. Isso nós vimos aí há 2000 anos atrás, né? E está aqui hoje pregando ainda sobre esse assunto aqui, e não se finda. E até que Jesus volte, nós vamos continuar pregando sobre esses assuntos. Então, assim como eu disse, né, Zé Luiz, você falou sobre Mateus capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. E ele esboçou então ali sobre as bem-aventuranças, sobre a forma de ser, de Mateus, inspirado por Deus, colocar na palavra, que felizes são aqueles que, ali vem falando, os que choram, os que sofrem, os que são perseguidos, por amor do meu nome. Então, para não repetir de novo o mesmo sermão que o Zé pregou aqui da bem-aventurança, eu queria fazer uma conclusão do que Mateus enxergou diante da bem-aventurança. Porque o livro de Mateus, Mateus foi um dos discípulos de Cristo que estava com Cristo, né? Ele presenciava os movimentos feitos com multidões ali que acompanhavam Cristo, os encontros de Cristo com pessoas necessitadas. E Mateus então agora relata no capítulo 7. Vamos abrir a nossa Bíblia. Feche seus olhos. Pai querido, mais uma vez queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui com segurança para juntos louvarmos o teu santo nome. Ao abrir a Santa Palavra, ao lermos, que o Senhor esteja conosco neste momento, nos ajudando a chegar o mais próximo possível daquilo que o Senhor fez no passado, para que nos conforte também nos dias de hoje. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Mateus capítulo 7, se pegarmos o capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver que esses três capítulos, ele vem decorrente ao Sermão do Monte. Ou seja, o grande sermão, um dos sermões mais pregados da Bíblia, um dos sermões mais apreciados da Bíblia, onde uns chamam de sermão da montanha e outro de sermão do monte. Mas ali nós vemos que, diante do sermão do monte, para quem já assistiu
filmes ou vídeos do Sermão do Monte, né? Eles usam os personagens lá, um representando Cristo e o outro a multidão, mostrando que naquela época, é lógico, não era como os dias de hoje. Naquele dia não estavam preocupados com os microfones. Nós encontramos o Ronaldo, a Bíblia e o Ronald no caminho ali com o carro quebrado. E a Bíblia, a gente estava indo para a igreja de volta e ia tocar, mas vamos ter que voltar para casa. Conseguiram ajeitar lá e voltar para casa. Então, aquele tempo não tinha os meios que nós temos hoje, a facilidade que nós temos hoje de pregação do Evangelho. Enfim, o próprio Jesus, nas suas palavras, na sua forma de levar a mensagem das pessoas, não precisou de microfone para pregar para uma multidão de pessoas. Nós vemos que Jesus não pregou só no Sermão do Monte para multidões, mas um outro capítulo também, onde fala, lá em João, falando sobre a multiplicação de pães e peixes, onde fala de mais ou menos 5.000 homens ali naquele lugar, e Jesus pregando para aquele povo sem microfone. Então eu observo ali a atenção daquele povo para o que Jesus queria transmitir. Né? Então Mateus agora capítulo 7, nós vamos ler aí o verso 28, onde vem falando aí então da conclusão aí do Sermão do Monte. Que para tirar lições deste capítulo. Então diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o texto de Mateus aqui está dizendo o seguinte: olha, a forma como Jesus transmite a mensagem é uma forma diferenciada. A forma como Jesus pregou naquele dia, as pessoas não conversavam naquele momento, não se distraíam com outros assuntos. A atenção deles era totalmente naquilo, nas palavras que Jesus proferia para eles. Jesus tinha, lógico, diferentemente de nós, né? Nós temos nossos defeitos, nossos pecados, que às vezes nos atrapalhamos diante daquilo que nós queremos fazer na caminhada cristã, e Jesus não tinha isso, porque Jesus era nascido do Espírito, sujeito ao pecado, mas não pecou. Então Jesus tinha esse dom de transmitir a palavra conforme ela realmente era. E quando Mateus então agora ele traz esse texto aqui, tem algo aqui que é muito importante, que nós não devemos passar desapercebido, porque às vezes você lê um texto e isso passa desapercebido. Mas se nós vamos ler de novo, ó. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas, perplexas, de boca aberta. Eu me lembro ainda do meu tempo de igreja, de ter estado na presença de grandes pregadores. E alguns pregadores eram mais ou menos dessa forma aqui. Nós não queríamos perder a mensagem. Nós queríamos estar juntos lá, aprendendo lá o que ele queria transmitir para nós. Eu participei alguns anos do Conselho de Ancião, e um dos palestrantes e pastores do Conselho de Ancião que eu sempre gostei de ouvir era o pastor Amin Rodolfo. Muito tranquilo, o estilão de português dele, muito tranquilo na forma de falar. Praticamente parece que ele leu o sermão dele inteiro, mas ele faz de uma forma que te chama a atenção, sabe? Com os flashes ali que ele lança ali, né? Aquilo é maravilhoso de ver que eu não falo. Nós tínhamos uma meditação onde ele escreveu a meditação e eu tinha essa meditação. Então é gostoso quando a gente está diante de um grande pregador. Então você entende o que o pregador está querendo transmitir para você. Quando nós atraímos a atenção das pessoas para nós, daquilo que nós queremos dizer, nós precisamos de uma coisa fundamental. Notem que o texto diz o seguinte: Jesus pregava, a multidão se maravilhava, mas tinha alguém aqui, que foi citado aqui neste verso. Não como quem? Como os escribas. Os escribas eram os considerados pastores de Israel, os intérpretes, né? Os homens que conduziam as escrituras nos templos, eram os escribas.
Porém, Mateus chama a atenção agora dizendo assim: Jesus pregava com autoridade, não como os escribas. Vocês já viram aquele eu vou falar um ditado, mas já vi falar sobre isso, né? Você sabe por que Santo de Casa faz milagre? Sabe falando? Responde aí. Não, por que tem esse ditado aí? Porque você fala uma coisa e vai embora. Porque ninguém te conhece mais do que as pessoas de dentro da sua casa. Tá? Então, por isso que vem esse ditado: Santo de Casa faz milagre. Porque ninguém te conhece mais dos que estão dentro da sua própria casa. Ninguém te conhece mais do que os irmãos da igreja. Então, quando nós pregamos para igrejas que não nos conhecem, é muito fácil. Mas quando você prega para a nossa igreja, aí é complicado, porque nós conhecemos um ao outro. Então nós temos que ter o quê? Jesus tinha o quê? Autoridade diante da palavra. Porque Jesus não só pregava, mas ele vivia o que ele pregava. E quando nós vivemos o que nós pregamos, nós passamos a ter o quê então? Autoridade diante daquilo que a gente fala. Então se você vai ao médico, por exemplo, chega lá o médico fala para você: olha, você precisa parar de fumar, mas se ele estiver fumando, ele não vai demonstrar nenhum tipo de autoridade para você. Então ele precisa de te dar as orientações, mas ele também está cumprindo aquilo que ele está te falando, né? Senão não tem. Então Jesus, então, agora diante desse sermão aqui, Mateus diante desse sermão aqui, ele está dizendo assim: olha a diferença de Jesus e dos escribas. Jesus pregava com autoridade, porque ele não só vivia, mas praticava aquilo que ele ensinava, diferentemente dos escribas. E a Bíblia, em outros textos, fala que eram comparados com o sepulcro, né? Por dentro, por fora é muito bonitinho, mas por dentro tudo podre. Mas aí o texto, do que Mateus está querendo trazer para nós aqui, é mostrando para nós que realmente nós precisamos viver uma vida não só de aprendizado diante da palavra, porque às vezes nós estamos diante da palavra, mas não vivemos aquilo que a palavra nos ensina. Eu observei ontem no culto que no momento que aqui a Jéssica, durante os anúncios aqui, ela falou assim: deixa eu chegar mais próximo de você, porque ela estava falando aqui, tinha um grupo lá atrás lá que estava totalmente fora do contexto aqui do que estava sendo transmitido. Antes a Vera aqui na escola sabatina, finalizando a escola sabatina aqui, eu percebi também que ela tentando finalizar a escola sabatina, praticamente quase não conseguia, porque havia uma multidão, umas pessoas de atrás que tiravam o foco do que ela estava querendo transmitir para a igreja. E isso é ruim, irmãos. É ruim. Isso é ruim. Eu vi uma vez no Conselho de Anciãos, a vez também até lembra disso. São pastores e anciãos. Mas em um dos concílios, o pastor lá na frente ele pediu para os pastores que estavam lá no fundo ou ficassem quietos, sentassem, ou saíssem do auditório, porque estava atrapalhando ali o que ele estava querendo transmitir para as pessoas. Então isso é comum nós vemos quando a gente está reunido com pessoas, com um grupo de pessoas. Naturalmente há uma forma do pregador olhar para quem ele está transmitindo. Então não é simples assim a gente ter equilíbrio diante da palavra, porque nós somos falhos, temos nossos defeitos. Mas para um pregador é difícil para quando ele olha para o auditório e vê que durante a sua pregação ou a palestra que você está transmitindo, você começa a observar e membros da igreja dormindo. É complicado isso. E eu já dormi em alguns cultos aí. Um dia na pregação do pastor Roberto Mel, na semana de oração, eu estava com alergia lá e tomei um remédio em casa antes de ir para a igreja. Eu precisei sair da igreja e deitei no carro, não aguentava. Então, é natural a gente, às vezes o irmão está cansado, trabalhou o dia inteiro, ou mesmo tomou alguma medicação e está ali, né? Está natural. Mas para o pregador, quando ele olha para esse tipo de atitude, a gente já imagina: "Ixi, eu estou falando aqui não está servindo para nada." Para quê? No caso dela, pastor, eu não estou dormindo, estou orando pelo pregador. E é difícil, né, Paulo? É difícil quando ele está com sono na igreja. Então, eu falo que eu já passei por isso, né? Então, diante da situação aqui, é o que não estava acontecendo diante do sermão de Jesus. A Bíblia relata aqui, nós vamos ver depois outros textos ali, as pessoas não só estavam atentas, mas elas estavam o quê? Felizes diante da presença de Jesus. Não era
pelo texto, a gente não consegue imaginar quais foram os preparativos para que essas pessoas pudessem chegar naquele lugar, para ouvir o sermão de Jesus. Relata em alguns lugares da Bíblia que multidões acompanhavam, mas assim como nós nos preparamos para chegar na igreja, a multidão se preparava para chegar também para ouvir o sermão de Cristo. Ou era a multidão que acompanhava eu diariamente, eu não sei, eu nunca estudei sobre isso, mas o que o texto relata é que havia uma multidão, e uma multidão que contente e feliz por estar na presença de Jesus, ouvindo o que ele estava sendo transmitido. Sem falar dos escribas, né? Os escribas não estavam nada contentes com isso, né? Então, para a gente continuar, então, o que Mateus viu foi pessoas felizes agora ali, mas aí tem outro texto que nos chama a atenção. E eu queria convidar você para ver sua Bíblia no livro de Tiago. No livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago, no verso 22. A palavra, mas também nos tornar aqui praticantes. Se nós ouvirmos e praticarmos a palavra, nós vamos ter o que então? Autoridade diante daquilo que você está falando. Quando você estuda a Bíblia com alguém, você tem que demonstrar uma certa autoridade com quem você está estudando, diante daquilo que está falando, né? Então, agora, mas diante disso tudo, agora aqui em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz o seguinte, tornai vós, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando nós ouvimos a palavra, mas a gente não pratica, Tiago está dizendo assim, você está enganando você mesmo. Nós vemos por aí quantas pessoas que se denominam pastores aí, né, de grupos aí, que praticamente estão enganando a ele mesmo. Não está enganando a multidão, aliás, está enganando a multidão, mas ele está enganando ele mesmo por ser o transmissor da palavra. E o verso 25. Agora, aqui vem a mensagem de bênção para aqueles que praticam, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso é natural. Isso é natural. Nós vemos aí qualquer tipo de ensino aí que você precisa o quê? Você precisa estudar uma parte, que é a parte teórica, né, do seu curso que você está fazendo, e você estuda aquela parte teórica, mas depois vem o quê? Uma parte prática. Essa parte prática aí, que alguns chamam de estágio, né, dentro do que você está estudando, ele vem para quê? Para que quando você começar a exercer aquilo que você está estudando, você tenha que ter prática e domínio diante daquilo que você vai fazer. Só teoria não dá para trabalhar. Só a prática não tem. Bom, tem uns que trabalham só na prática. A prática, entendeu? A prática, eu também, na prática. Mas alguns, você tem que ter a teoria, tem que ter a prática. Para que seja um bom trabalho. Vamos voltar lá de novo. Mateus de novo. Quando então Mateus agora ele enxerga isso e compara Jesus ali, diferentemente dos escribas, então Jesus agora ele traz ali duas classes de pessoas. A primeira está a partir do verso 24, diz o seguinte, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então agora o texto de Mateus agora está se referindo a quem? A quem ouviu a palavra e pratica a palavra. Então quem ouve a palavra e pratica a palavra, aí vem o que? Uma bênção sobre essa pessoa. Aí vem o texto, Jesus falando agora sobre o quê? Alguém que construiu uma casa. Quando você constrói uma casa, tem pessoas que não se preocupam com o fundamento da casa. Não, nessa mente aí vamos fazer, vai demorar muito, né? A mão de obra é cara, vamos fazer sem esses fundamentos. Ele constrói a casa, ergueu a casa, tudo certo.
Aí veio a chuva, veio o vento, a casa que caiu. O texto diz que se você construir sobre a rocha, então aí o texto nos mostra a prática sua diante daquilo que você aprendeu. Quando nós, eu acho que a maioria de nós, né, antes da nossa conversão, nós passamos por um tipo de provação, diante da conversão. E quando nós nos convertemos e decidimos firmar a nossa casa na rocha, a chuva ela vem. Ele vem. Mas a casa não cai. Se nós não tivermos passando por provações, se não passemos, vamos passar por provações, nós vamos passar. Qualquer um tem provação, que serve a Deus tem provação, mas a provação ela vem para quê? Para nos fortalecer. Então, cada provação vencida é um degrau a mais aí na caminhada. O texto continua dizendo o seguinte: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Chuva. Tem pessoas que estão tremendo nesse momento, sabe por quê? Porque nessa época aqui começam as chuvas. Aquelas pessoas que constroem as casas nos morros das grandes cidades, todo ano é a mesma coisa. Vem a chuva, causa aquela tragédia, passou a chuva, eles vão, constroem de novo e esperam para a próxima chuva. Você que trabalha aqui em Oxeta, ela tem família que mora em Caraguá. E um dia ela já estava conversando lá, né, sobre isso, né? Eu falei, legal, né, eu conheço, já passei por lá, eu vi aquelas casinhas, aqueles morros lá e tal. Aí uma conversa vem a outra, eu falei, então, o pessoal lá, a prefeitura de Caraguá, eles fizeram um bairro lá para tirar aquele povo de lá. Então tirou aquele povo de lá, levou para esse bairro e não passou alguns anos ali, o que eles fizeram? Eles venderam as suas casas e voltaram para o morro. São pessoas que ouvem os conselhos, né, as orientações, e isso, na verdade, a gente está falando sobre a palavra de Deus, que é os conselhos divinos sobre a nossa vida como cristão, mas isso envolve toda a nossa vida. Para aqueles que ouvem os conselhos dos pais, certamente viverão melhor. Para aqueles que ouvem os conselhos dos patrões, vai viver melhor. Para os alunos que ouvem os conselhos dos professores, vão viver melhor. Isso se encaixa em qualquer âmbito da nossa vida. Quando nós atentamos a palavra, pegamos o que é bom e vivemos aquilo que é bom, certamente aquilo retorna para nós com a promessa das bem-aventuranças. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Felizes. Felizes. Nós não devemos entender que o texto diz felizes são aqueles que choram. Não, é coisa de chorar. Tudo tem um contexto por trás. Felizes são os perseguidos. Quem é feliz por ser perseguido? Nós estamos aqui agora, tem muita gente chorando lá, por quê? Perdeu um querido num acidente, sei lá. Está alguém chorando. Como é que você vai se alegrar diante da situação dessa? Mas o texto diz assim: independentemente do que aconteça na sua vida, a promessa de Deus é: felizes os que andam no caminho do Senhor. Essa é a promessa. Você crê nisso? Felizes os que andam no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe para que a nossa vida possa ter o rumo certo diante daquilo que Deus tem nos ensinado, diante daquilo que a palavra nos ensina. Quando nós seguimos a palavra de Deus de acordo com aquilo que ela nos oferece, certamente nós vamos ser bem-aventurados. Deus te abençoe. Seja bendito o Cordeiro. Nós, pecadores, remidos.
nos ajudar a viver pelos seus conselhos, assim como tem orientado cada um de nós. Dispensa agora a segurança. Obrigado por esse filme de Caio. Em nome de Jesus. Amém.